Eu sou o professor Antenor, professor de Biologia, e hoje as nossas dicas são voltadas para o método científico. Professor, o que é o método científico? É um conjunto de etapas que os cientistas devem seguir para poder explicar fenômenos naturais, fenômenos à nossa volta, tá bom? Vamos analisar, pessoal, que etapas são essas que correspondem ao método científico. A primeira etapa corresponde à observação do fato. Por exemplo, o Isaac Newton, o pai aí da lei da gravidade, ele observou uma maçã caindo. Essa é a história que conta, não sei se é verdade mesmo não. E a partir da queda dessa maçã, ele conseguiu formular a teoria da gravidade, que depois virou uma lei da gravidade, a lei gravitacional. Então, primeira etapa, observação do fato, do fenômeno ocorrido e descrever todas as suas observações, registrar as suas observações. Depois que você observa, você vem para a etapa mais difícil, que é aquela da formulação do problema, de um questionamento. Então você vai fazer, na verdade, uma pergunta. Por que aquele fenômeno ocorre? Como ele ocorre? Então essa é a etapa da formulação do problema. Formulou um problema, formulou um questionamento, é necessário você ter possíveis respostas, palpites. Essas possíveis respostas nós chamamos de hipóteses. Então hipóteses, pessoal, são simplesmente palpites, com base em observações ou com base em um conhecimento prévio. Então você pode formular hipóteses. Agora, essas hipóteses precisam ser confirmadas ou refutadas. Como é que eu vou fazer isso, professor? Ou eu faço a coleta de dados, ou então eu faço experimentos, ou então os dois. Essa coleta de dados, pessoal, corresponde simplesmente à coleta de evidências daquele fenômeno, tá bom? Provas daquele fenômeno. Já quando você fizer experimento, você simular aquele fenômeno na natureza, em um laboratório, por exemplo, é necessário você dividir o seu grupo em análise em dois grupos, o grupo controle e o grupo experimental. O professor fala disso aí pra gente. Por exemplo, vamos supor que eu seja um farmacêutico, criei uma droga que ela combate enxaquecas. Pessoal, se eu tenho 40 cobaias humanas e eu der o medicamento para as 40 cobaias humanas e 15 delas relatarem melhoras na enxaqueca, eu não posso afirmar que de fato eles ficaram melhores porque tomaram o medicamento. Porque pode ser o efeito psicológico. Ou seja, você toma o medicamento, por mais que ele não faça efeito, mas você já se sente melhor. Então, para descartar esse efeito psicológico, pessoal, é necessário você dividir o grupo em análise em grupo controle, que é aquele grupo que vai ficar inalterado, sem ser mexido, sem você fazer o teste da sua hipótese. Deixa como estava no ambiente, tá bom? E o grupo experimental, que é aquele que de fato você vai testar a sua hipótese. Por exemplo, no caso do medicamento, você vai pegar das 40 pessoas, das 40 cobaias humanas, 20 cobaias você vai transformar no grupo controle. Você irá dar para essas 20 cobaias o placebo, que é aquele comprimido de farinha, que não tem um princípio ativo. Já para as outras 20 cobaias, pessoal, que corresponde ao grupo experimental, você vai dar o medicamento contendo o princípio ativo mesmo, né? O comprimido contendo o princípio ativo que você está testando para realmente saber se ele combate as enxaquecas. Mas quem está tomando não pode saber se é o placebo ou se é o remédio mesmo com o princípio ativo, tá bom? Então, vamos lá. Se dessas 20 pessoas aqui do grupo controle, 3 relataram melhoras, então eles não tomaram o medicamento. Então é o efeito o quê? Placebo. Se do grupo experimental, das 20, 15 relataram melhoras, significa dizer que realmente o meu medicamento faz o efeito desejado, ele combate as enxaquecas. Tudo bem, pessoal? Agora, depois você pega tudo, a coleta de dados, o resultado do experimento, faz uma comparação aí entre esses dados e aí você pode chegar a duas conclusões, de que as suas hipóteses estão falsas, ou seja, elas foram refutadas, e toda vez quando as hipóteses são refutadas,
O passo a ser seguido é voltar e elaborar novas hipóteses, por isso que quanto mais hipóteses foram formuladas, melhor. Agora, se uma hipótese for confirmada, ela deixa de ser um palpite e passa a ter valor científico. Então ela passa a ser uma teoria, pessoal. E se essa teoria é testada por vários cientistas, só lembrando, os outros cientistas, eles não tentam comprovar a teoria, eles tentam negar a teoria. Então se essa teoria, ao longo de muito tempo, é testada por vários pesquisadores, por vários cientistas e sempre obtém-se os mesmos resultados, né? Ou seja, ninguém consegue negá-la, ela passa a ter o valor de lei científica, que é uma verdade universal. Quanto que a teoria é uma verdade momentânea, né, e se ela ao longo do tempo não conseguir provar o contrário dela, ela passa a ser uma lei científica. Vamos aqui, pessoal, para as questões sobre as etapas do método científico. Conclui-se que, letra A, deve-se elaborar um número mínimo de hipóteses. Pessoal, o que a gente acabou de ver? Quanto mais hipóteses forem elaboradas, melhor, tá bem? Porque maiores são as chances de uma delas estar correta. Por exemplo, se eu chego na sala de aula e pergunto, pessoal, o que é o método científico? E só uma pessoa falar, então pode ser que ele esteja errado. Mas se todos os alunos da turma, 40 alunos, todos eles derem um palpite, uma possível explicação para o método científico, a chance de uma resposta desses alunos estar correta se torna maior, tá bom? Letra B. Caso todas as hipóteses testadas sejam rejeitadas, o pesquisador deve formular um novo problema. O que é isso, galera? Ele nem explicou o problema anterior. Se todas as hipóteses forem refutadas, ele deve voltar e elaborar novas hipóteses, tá bom? Letra B. A hipótese corresponde a uma verdade momentânea. Não, a hipótese é um palpite. Essa verdade momentânea é uma teoria, tá bom? É uma teoria. A letra D. Com a rejeição de suas hipóteses, o pesquisador deve voltar e elaborar novas hipóteses para que sejam testadas através de novos experimentos ou então através da coleta de dados. A resposta correta é a letra D. Qual é o erro da letra E? Com a comprovação de uma hipótese, esta passa imediatamente a ter o valor de lei científica. Não, a gente viu que para ser lei, essa hipótese que virou teoria tem que ser testada por vários pesquisadores e sempre obtendo-se os mesmos resultados.